Deus. Mas se Deus não tem pena, se Deus não tem asa, aí está uma linguagem figurativa, simbólica, que não se entende como se lê. Até porque se entendesse como se ler, Deus teria que ser um pássaro, uma ave, alguma coisa dessa natureza. Alguém pode até dizer, não, mas é que o Espírito Santo desceu em uma forma corpórea de uma pomba. Mas não dá para casar uma coisa com a outra. Alguém pode até tentar casar, mas não dá. Alguém pode até usar, não, mas é que lá em Isaías faz uma analogia sobre a águia. Mas também não dá para você casar uma coisa com a outra. Não, mas é que lá no Novo Testamento tem uma passagem que o Senhor usa uma parábola e diz que é como uma galinha com seus pintinhos debaixo das asas. Mas não dá para casar uma coisa com a outra. Temos que separar e entender e analisar. A Bíblia Sagrada, toda vez que fala de mulher na parte profética, refere-se à igreja. E se você não ter o entendimento, você vai pregar como se fosse uma das irmãs aqui. E na parte profética da Bíblia, nós encontramos 4 mulheres, representando a igreja. 2 mulheres representam a igreja que vai subir, e 2 mulheres representam a igreja que se corrompeu e vai ficar. E nós temos que saber entender isto, para conseguir alcançar a graça, o poder, a virtude, a autoridade de Deus. Mas aí, alguém que gosta de murmurar, pode dizer, esse pastor aí, esse pregador está totalmente fora da ética. Ele lê uma coisa e está pregando outra. Calma, eu só estou dando a introdução. Isso é a salada. Prepara aí que o rango está, ó, daquele jeito. Daqui a pouco vem chumbo grosso aí nas costas do diabo e você vai dar glória a Jesus. Agora, meus irmãos, é assim que conseguimos entender o mistério de Deus. É desse jeito. E se não for por esse caminho, por qual caminho será? Por qual caminho será? O que lemos aqui hoje, a palavra que lemos aqui hoje, é uma palavra profética. Agora veja bem, Isaías ele usa assim, verdadeiramente ele levou. Dá de entender que o fato já havia acontecido. Mas se a palavra é profética, isto é para muitos anos à sua frente. Mas se ainda vai acontecer, teria que dizer assim, ele vai levar. Aí indica que vai acontecer. Ele vai levar, indica que vai acontecer. Ou se ele usasse o termo, ele está levando, aí estava indicando o presente. Ele está levando, está indicando o presente. Ele vai levar, está indicando o futuro. Agora, ele levou, está indicando o passado. Mas olha o mistério. Verdadeiramente ele levou, como se o fato já tivesse acontecido. Mas aconteceu muitos anos à sua frente. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Em uma outra passagem diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas, se olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era como se Isaías estivesse vendo o nosso Cristo. É como se ele estivesse presenciando a caminhada do nosso Cristo, a caminhada do nosso Mestre. Mas, diante do que lemos, dá para entender que mostra um Cristo desfigurado, experimentado no trabalho, experimentado no sofrimento, homem de dores, homem de quem os homens escondia o rosto. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos
para que o desejássemos. Então, meus irmãos, isto que Isaías escreveu é uma mensagem profética, é uma revelação concernente ao nosso mestre. Quando acontece o nascimento do nosso mestre, ele nasce, e quando o nosso mestre nasce, Israel e os judeus estão esperando um rei que venha em berço de ouro. E o nosso mestre, o nosso Salvador, vem de forma muito humilde e simples, nascendo na manjedoura. E quando o nosso mestre nasceu, foi dada uma ordem para que matasse as crianças até 2 anos de idade. E o plano era que assim matasse o nosso Senhor. José e Maria pegou Jesus e abriu fuga para o Egito. E ficaram no Egito até que as coisas se acalmassem. Quando eles saíram do Egito, eles foram passar algum tempo em Nazaré. E quando eles estão em Nazaré, existe um estudioso da Bíblia, um pesquisador das histórias, um historiador da época, chamado São Tomás. E São Tomás, ele surgiu no século I depois de Cristo. E São Tomás, ele diz que Jesus Cristo imitava Jeová. Peraí, pastor, isso aí é história. Peraí, pastor, peraí, pregador, isso aí é história. Sim, é história. Mas 1/3 da Bíblia Sagrada é história. E a gente não crê que é a palavra de Deus? 1/3 da Bíblia Sagrada é história. E a gente não prega que é a palavra de Deus? Por que eu não posso contar história? Os homens do passado eram inspirados por Deus para ter as revelações, escrever, falar e narrar as revelações. E por que os profetas de hoje não podem? Por que os pastores de hoje não podem? Claro que pode. E São Tomás, ele afirma em sua pesquisa, em seus estudos, que Jesus Cristo já imitava Jeová. Uma vez que Deus foi brincar no barro, fez um bonequinho, assoprou e aí apareceu eu e você. Que coisa linda. E São Tomás, ele diz que quando Jesus tinha 5 anos de idade, brincando em Nazaré, ele faz um bonequinho no formato de um passarinho, assopra e dá vida. Ah, mas aí é história, aí não está na Bíblia, aí a Bíblia não dá respaldo. Sim, mas eu vou quebrar você na emenda agora. A Bíblia Sagrada é um livro totalmente resumido. É tão resumido, que dá de entender que Jesus nasceu com 30 anos. Porque conta o ministério dele com 3, de 30 a 33 e antes. Ele não teve vida, não teve infância, não teve adolescência, não teve história. Então não venha me criticar porque eu estou usando a história de São Tomás para dizer para você que ele afirmou no seu estudo, na sua pesquisa, que Cristo fazia isso. Eu acredito que o mar abriu, eu acredito que Jonas foi na barriga do peixe. Por que eu não vou acreditar que Jesus Cristo brincava com o barro e fazia passarinho e assoprava e dava vida? Está esquentando, está esquentando. Daqui a pouco a gente chega lá. Está esquentando. Como diz o nosso irmão João, lá do Hermelindo Matarazzo, eu só estou esquentando o óleo. E hoje vai ser sem massagem. Hoje vai ser sem massagem. Sem massagem. Então, São Tomás, ele afirma isso sobre a pessoa de Jesus. Jesus passa uma parte da sua infância em Nazaré. Só que diz a história que Nazaré era um lugar reprovado pela sociedade. Tanto é reprovado pela sociedade, um lugar assim abandonado, que algumas histórias, não há base bíblica, algumas histórias diz que lá era perigoso.
Alguém passasse por lá, quando não era assaltado na ida, na volta era certeza. E aí, Jesus está em Nazaré. E quando Jesus saiu de Nazaré, alguém foi lá e anunciou: encontramos Jesus. E outro disse: de onde é que ele vem? Vem de Nazaré. E o rapaz disse: mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O caso lá, a história de Filipe e Natanael. Um encontra o outro e começa a anunciar, e um está entusiasmado e anunciando e tal, e o outro, conhecendo o lugar da onde Jesus estava vindo, disse: mas pode vir alguma coisa boa de lá? É tipo assim: pode vir alguma coisa boa do Rio de Janeiro? Pode vir alguma coisa boa da Cracolândia? É tipo assim: pode vir alguma coisa do Morro da Rocinha? É parecido assim. E então, Jesus, irmãos, passou uma parte da sua infância em Nazaré. Jesus, o ministério dele na Bíblia foi registrado com 30 anos. E aí o ministério dele durou 3. 30 a 33, durou 3. Vejamos que na Bíblia nós encontramos um caso que com 12 anos, nas escadas da sinagoga, ele estava ensinando os doutores. Só isso. E não vemos muita coisa antes dos 30, de tão resumido que é a Bíblia. Por isso que eu digo para você não me criticar antes de entender a mensagem. Então, meus irmãos, quando ele completa 30 anos, que ele vai entrar no seu ministério, o seu ministério vai ser oficializado e registrado. Ele vai pregar a sua primeira mensagem na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, naquela época, era assim. O altar não era cheio de homens igual hoje. Só tinha 3 lugares no altar. Na direita sentava o pregador, na esquerda o dirigente, no meio estava reservado para o Messias. Os cultos daquela época, mulheres poderia ter quantas fosse, mas homens tinha que ter pelo menos 10 homens. Se não tivesse 10 homens, não teria culto. Mas por quê? Porque em um ritual judaico, em um ritual da religião, era assim que tinha que acontecer. Mulheres poderia ter quantas tivesse, mas homens, no mínimo 10. No mínimo 10. No mínimo 10. E 10, dentro da numerologia, é o número de Deus. 10, dentro da numerologia, é o número de Deus. Por quê? Porque Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. Deus é o primeiro e o último. Quem que é o primeiro? O número